Olá, amigos. Nessa terceira parte da nossa série de construção da inteligência, o aluno como protagonista da sua própria aprendizagem, nós vamos ver a alimentação e a atividade física na construção do equilíbrio orgânico-psíquico. Ok? Então, vamos lá. Nós todos sabemos que a alimentação é importante. O grande problema é que nem todos, inclusive muitos profissionais da área médica, não dão tanta importância assim a isso que é fundamental. Na realidade, os antigos diziam uma frase que eu acho bastante interessante: nós somos aquilo que comemos. Eu complemento, somos também aquilo que bebemos. E isso significa que se nós nos alimentarmos de porcaria, nós seremos porcaria, como eu falei na abertura do nosso colégio, no Colégio Hilber, para os alunos do 6º ano. Então, se nós nos alimentarmos de coisas saudáveis, boas, nós seremos saudáveis, bons. E é exatamente isso que acontece. Então, nesse terceiro ponto, para nós entendermos sobre a construção da nossa inteligência e tirarmos o máximo proveito possível, nós vamos falar exatamente do aspecto fundamental da nossa existência, que é a alimentação. Bom, nós temos 3 cérebros, eu já comentei com os nossos alunos, eu comento em vários locais nas palestras. Desses 3 cérebros, o primeiro cérebro é o mais conhecido de todos, que é o cérebro encefálico, né, que fica na cabeça. O segundo cérebro passou a ser conhecido pela medicina há pouco tempo, que é o cérebro entérico, embora muitos profissionais, pesquisadores, etc., ainda não entendam sobre ele, não tenham estudado sobre ele, não tenham visto a importância dele até hoje. E o terceiro cérebro, esse então é que não vai chegar tão cedo nas faculdades, que é o cérebro cardíaco. Mas estará no nosso próximo livro. Nosso próximo livro nós já teremos um estudo que não é feito só por mim. Sou um cientista da Hearst Math Institute na Califórnia, são pesquisadores de diversos institutos, em Seul, na Coreia, em Oxford, na Inglaterra, na Academia de Ciências de Nova York, é óbvio, da qual eu faço parte. Ou seja, diversos cientistas do mundo inteiro estão estudando esse terceiro cérebro e se espantando com aquilo que vocês vão ter conhecimento, em primeiro lugar, assim que nós publicarmos esse nosso próximo livro, que é a Construção da Inteligência. Logicamente, nas minhas palestras já tenho comentado sobre ele. Mas vamos lá sobre a alimentação, que tem a ver com o segundo cérebro, o cérebro entérico, o cérebro do intestino, e que é o que nós vamos nos basear agora. Bom, a nossa alimentação é feita para quê? Para sustentar o nosso equilíbrio orgânico-psíquico. Então, nós precisamos da alimentação para manter a nossa saúde orgânica e psíquica. Como é que se dá essa alimentação? Nós ingerimos os alimentos, esses alimentos ingeridos trazem todos os nutrientes que precisam ser processados para se transformar em nós, tá? Em nosso sangue, em nossa carne, em nosso organismo. Então, os alimentos se transformam em nós por meio dos nutrientes que são tirados dele. De que forma? Durante o processo digestivo, ou digestório, como queiram. Então, a digestão nossa é fundamental para que o nosso corpo, o nosso psíquico, se alimente daquilo que precisa ser alimentado. Como é feito? O alimento chega no estômago, tá, e começa a ser digerido, estômago, intestino, tá, tanto pelo sistema gástricos, tá, que é o ácido que está lá dentro, que vai digerir todo aquele alimento, pelas nossas bactérias. Todo esse processo é comandado pelo cérebro entérico. É um cérebro com neurônios também, aproximadamente 500 milhões de neurônios. Lembram que no nosso cérebro encefálico nós temos aproximadamente 100 bilhões de neurônios. Esse cérebro entérico tem aproximadamente 500 milhões de neurônios, bem menos, mas é uma quantidade imensa de neurônios em redes neurais. Então, esse processo é todo comandado pelo cérebro entérico e pela microbiota intestinal.
Tem os ácidos gástricos, que vão dissolver os alimentos, e a microbiota intestinal, que são bactérias. São trilhões de bactérias que estão no nosso sistema digestivo, ou digestório, e essas bactérias de diversas famílias estão lá para digerir, para triturar todas as proteínas que não podem ir para a nossa corrente sanguínea. Então essas bactérias trituram as proteínas que não podem ir para a corrente sanguínea e expelem elas. Tá? Então as bactérias são fundamentais. A nossa microbiota intestinal é constituída delas. Nós não podemos sobreviver sem elas. Senão o alimento entra, não vai ser digerido corretamente, vai se apodrecer lá dentro, vai ser um ambiente propício para bactérias patogênicas, para fungos, para protozoários, para vermes, para todo tipo de parasita, e que vai perturbar todo o nosso equilíbrio orgânico psíquico. Então, as bactérias nossas são fundamentais e elas estão em constante parceria com os 500 milhões de neurônios do nosso cérebro entérico. Bom, então nós já vimos tecnicamente, cientificamente, bem de uma forma bem sucinta, essa estrutura, tá, biológica que faz o processamento dos alimentos. Então, o que nós precisamos? Qual é a dica agora para nós? Para nós fazermos tudo isso funcionar muito bem e com isso nós termos um equilíbrio perfeito, nós precisamos então ter alimentos saudáveis. Porque qualquer alimento não saudável vai ser mal digerido, vai ser mal aproveitado e muitos deles podem até ir para a corrente sanguínea. Porque as bactérias podem nem querer eles e podem ir para a corrente sanguínea. Aí vai prejudicar diretamente o nosso cérebro, provocando inflamações cerebrais. Hoje, nós estamos sabendo que muitas doenças que nós não conseguimos descobrir ainda a cura, como Alzheimer, como autismo, como diversas outras coisas, TDAH, são causadas por inflamações cerebrais. Muita gente ainda não sabe, porque essas descobertas foram publicadas há menos de 3 semanas. A do Alzheimer, relacionada à inflamação cerebral. A do autismo, não. A do autismo muita gente não sabe porque não lê. Porque nós já sabemos há mais de anos, 1 ano, 2 ou 3, que a maioria dos sintomas do autista a maioria é provocada pela inflamação cerebral. E então não é para ter nem remédio. O autista não é para tomar risperidona, aripiprazol, nada disso. Ele é para fazer uma dieta para não ter essa inflamação cerebral e assim reduzir os seus sintomas. E a maioria das pessoas a maioria das mães estão dando para seus filhos aripiprazol, risperidona, rivotril, cloridrato de fluoxetina, metilfenidato, destruindo a mente das crianças. Assista esse vídeo meu, A Desinformação Pode Destruir o Cérebro das Crianças Autistas, e vocês vão ver. Então, voltando agora às pessoas não autistas, quer dizer, a todas as pessoas, né? Nós temos que cuidar dessa nossa estrutura, desse nosso equilíbrio, com a alimentação perfeita. Então, vamos tomar o máximo de cuidado, estou falando para os adolescentes que querem aprender, para que a sua aprendizagem seja a melhor possível, você tem que ter gerado por esse cérebro do intestino serotonina, dopamina e todos os neurotransmissores que são gerados por ele, a maioria, né, para manter o equilíbrio e você ter disposição para estudar, inteligência para aprender, tudo isso. Então, o que nós precisamos? Comer corretamente. Então, vamos retirar da alimentação todas aquelas coisas que só atrapalham esse processo. Que coisas são essas? Refrigerantes. Se você todo tipo de refrigerante, nunca mais tomar refrigerante na vida, toma uma vez ou outra, alguém te ofereceu e tudo, mas tira da rotina. Você vai estar muito bem. Inclusive o refrigerante e o açúcar branco, refinado, ele provoca tristeza, ansiedade, angústia e depressão. Olha aí. Então retira da sua alimentação açúcar branco e refrigerante. Tenta retirar da sua alimentação todo tipo de conservante e corante. Isso significa, tente se alimentar de toda a comida natural. Nada de comida enlatada, que está do que os miojos da vida, aquelas coisas todas. Perigosíssimo, porque tem conservante ali. Então, o que você puder de comer de verdura, legume, frutas, feijão, arroz, batata,
leite, para quem não é alérgico a leite, né? Tudo isso vai ser muito melhor para a sua saúde. E aí, com isso, você vai estar preparando o seu equilíbrio de maneira a poder ter toda a disposição, toda a inteligência, toda a capacidade intelectual que você precisa para aprender com facilidade, sem estresse. Então, hoje, a ideia foi a alimentação. Comece o dia com uma alimentação saudável. Não acorde para sair correndo e tomar uma xícara de café. Negativo. Acorde um pouco antes. Coma uma raiz cozida, um inhame, um aipim, uma banana cozida, etc. Coma alguns flocos, alguns grãos, algumas coisas dessas assim, junto com café com leite ou com suco de frutas. Coma frutas, alguma fruta de manhã que você goste. Aí pronto, aí você vai ter um dia perfeito. Faça uma alimentação, um almoço sem conservantes, sem corantes, tá? Com o máximo de coisas naturais, carnes, etc. E com isso você vai estar, elimine os refrigerantes, elimine o açúcar branco de preferência, e com isso você vai estar se preparando para ter uma excelente aprendizagem. Em parceria com isso, atividade física. Todos os dias uma atividade física leve, tipo alongamento, caminhada, etc. Tá? E obviamente você sempre tem nas escolas, normalmente nas escolas tem educação física 2 vezes por semana. Nessas 2 vezes por semana vai fazer seus esportes, seus exercícios físicos, etc. E aproveite para aprender alguma coisa que você possa fazer em casa também nesses intervalos. Com isso, nós estamos ajudando o nosso cérebro a ter uma excelente aprendizagem. Ok? Então hoje foi a alimentação. Lembre de mais uma coisa antes de terminar. Água. Beba água frequentemente. Não é beber muita água, é pouca água, mas com frequência. De hora em hora, beba dá um gole d'água, um meio copo d'água. Na escola, por exemplo, beba água antes da aula, no intervalo, depois da aula. Água frequentemente. Muitas vezes a posição é porque esqueceu de beber água. Tá? Então, essa é a nossa dica de hoje. Amanhã nós vamos entrar no processo da aula, né? Alimentação, exatamente. Amanhã nós vamos estar no processo de como assistir a aula e fazer o dever de casa. Super importante esse detalhe de amanhã. Ok, gente? Então, até amanhã. Forte abraço para todos vocês.